Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um Quarta Convida, aquele programa semanal da Igreja Batista Renovada Água da Vida, a nossa IBRAVE Tremembé, onde nós aproveitamos o mês de janeiro para contar algumas histórias. Conforme eu brinco com você, não são histórias de um pastor velho, mas de um velho pastor, né? Já são aí 30 e mais de 35 anos de consagração ministerial. E nós estamos aí na caminhada, na jornada com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aproveito assim os meses de janeiro para contar algumas histórias pitorescas, histórias da vida, algumas que a gente usou para ilustrar as mensagens que pudemos repartir com as igrejas e assim por diante. Então, estamos aí aproveitando agora essa semana, que é a última semana de janeiro de 2025, para repartir mais algumas histórias com você. Quarta Convida tem sempre um objetivo maior que exaltar a pessoa do Cristo, o Cristo da manjedoura, Cristo da cruz, Cristo do túmulo vazio, Cristo ressurreto. Ele que é a razão, Ele que é a vida, Ele que é o tudo. Obrigado por você que tem acompanhado o Quarta Convida, você que curte o Quarta Convida, coloca lá o seu positivo, coloca lá o seu comentário, às vezes no próprio YouTube, às vezes na minha linha particular, e tem divulgado para outras pessoas. Eu agradeço você bastante, porque o nosso objetivo é alcançar pessoas, não para fazermos número, é alcançar pessoas para que as pessoas sejam abençoadas, sejam edificadas com as nossas histórias, com as nossas experiências, com as nossas reflexões que procuramos trazer aqui no Quarta Convida e nos programas especiais que são os nossos Convida Cast, onde nós fazemos um formato podcast, entrevistas, bate-papo e assim por diante. Aliás, o nosso próximo Convida Cast, ele tem muito a ver com as histórias que eu vou contar hoje. Histórias que eu vou contar hoje. Histórias da época da minha juventude passada na Igreja Batista da Lapa, né? Quando minha mãe começou a frequentar a Igreja Batista da Lapa, eu estava num período de transição. Não digo que eu me afastei de Jesus, mas é um período que eu me afastei da igreja. Eu não estava indo muito na Igreja Batista do Cambuci, que foi a igreja onde eu cresci, onde eu vivi até a minha adolescência, né? Não estava indo na Igreja Batista do Cambuci, estava muito envolvido com o jogo de futebol, gostava de jogar bola. Uma época que comecei em estádio de futebol, para assistir futebol, apesar que eu nunca tive incentivo de ninguém. Meu pai nunca me proibiu de ir, mas meu pai falava, eu nunca fui dar dinheiro para esses caras aí, era o jeito que ele falava, né? Mas eu já trabalhava na época, tinha lá meu dinheirinho, eu comecei a frequentar estádio de futebol, então eu fui me desligando aos poucos da igreja, e aí minha mãe começou a frequentar a Igreja da Lapa, Batista da Lapa, com o pastor Davi Clava, e meu pai continuou no Cambuci, Igreja Batista do Cambuci, na época ainda era o pastor Odilon. E então o que aconteceu? Nós, eu e meu irmão, praticamente acabamos ficando ali no vácuo, né? E foi uma época então que eu fiquei bastante tempo longe da igreja, e aí eu comecei a acompanhar a minha mãe, para ela não ir sozinha à igreja, porque tinha que pegar duas conduções, onde nós morávamos na aclimação até a Lapa, onde ficava a igreja, ali na rua Dronsfield. Primeiro no número 141, foi quando ela começou a frequentar, número 141 da rua Dronsfield, bem no centrinho da Lapa ali. E ela tinha que pegar um ônibus até o centro de São Paulo, e do centro de São Paulo pegar, acho que era o Penha Lapa, se não me engano, um ônibus que ia lá para lá, e chegava lá o ponto final, era bem pertinho de onde era o primeiro templo, depois ficou mais perto ainda de onde foi o segundo templo. Então, para acompanhar minha mãe, comecei a ir na igreja, ia durante a semana, às vezes para acompanhá-la, naqueles cultos de oração que existiam, né, às quartas-feiras, e comecei um domingo, outro tal, e foi assim que eu comecei a ter um contato, uma amizade com a juventude lá da Batista da Lapa, né? Essa é a primeira parte da história que me fez chegar até a Batista da Lapa. Olá, gostaria de os convidar para o próximo ConvidaCast. Vai ser um podcast especial com alguns jovens que foram uma liderança nos anos 80. Tá? Vai ter muitas histórias, muitas curiosidades e muita resenha. Tá bom? ConvidaCast especial. Espero você lá, não perca.
Já meu pai não ia. Meu pai ainda estava na Batista do Cambuci. Mas a Igreja Batista da Lapa estava passando um processo de renovação espiritual, né? E meu pai sempre foi um camarada renovado, mesmo estando numa igreja mais tradicional. Meu pai foi um homem que teve muitas experiências com Deus, experiências assim sobrenaturais. Você que acompanhou o último Quarta com Vida, eu contei algumas experiências do meu pai já fazendo parte do meu ministério pastoral. E meu pai demorou para ir para a Igreja Batista da Lapa. Eu também, quando eu comprei meu carrinho, meu primeiro carrinho, aí eu comecei a levar minha mãe de carro. Aí eu comecei a levar meu pai conheceu os irmãos, meu pai fez amizade e fez uma amizade inclusive com o pastor Davi. E aí veio o convite para ele se transferir para lá. Tem alguns irmãos que ele já conhecia, que estavam frequentando a Batista da Lapa, e aqueles irmãos faziam aquelas reuniões de oração, de renovação, tudo, falando: irmão Donato, venha para cá, venha nos ajudar também em oração. E meu pai então pediu a transferência para a igreja, tudo direitinho, carta de transferência, pedi a minha também, tudo direitinho, minha mãe já tinha pedido a dela, e nos transferimos então para a Igreja Batista da Lapa, tudo conforme os métodos batistas mais antigos, né, de carta de transferência, recomendação pastoral e tudo mais. E foi dessa forma então que eu comecei a me envolver com a juventude da Batista da Lapa. Logo eu fui eleito presidente da juventude, nem conhecia direito pessoal, e a Miriam Flores, que era a antiga presidente, ela falou: não, deixa seu nome. Eu falei: não, ninguém me conhece, aí para que eu vou deixar meu nome? Não vou ganhar nada, né? A pessoa não me conhece, ninguém vai votar em mim, porque a Batista tem esse negócio de votar, né? De fazer eleição para presidente de juventude, presidente de, eles chamavam até presidente de mocidade, né? Presidente do grupo de homens, presidente do grupo de mulheres, sociedade de senhoras, que chamava naquela época, homens, sociedade evangelizadora de homens, tal. Então tinha esse negócio de eleição. Eu falei: não, não vou, tal. E a Miriam insistiu, falou: então, se você acha que não vai ganhar, deixa seu nome aí, deixa seu nome aí. E aconteceu que eu fiquei realmente, fui eleito presidente. E quando eu fui eleito presidente, eu fiquei meio assim perdido. Eu falei: bom, não conheço todo mundo. Eu estava chegando na igreja ainda, era muito novo na igreja, e foi onde eu senti necessidade de ter um conhecimento maior. Então, o que me levou a frequentar o seminário, meu primeiro seminário foi o Seminário Teológico, Seminário Teológico IBP, né? Instituto Bíblico do Brasil, IBB, aliás. Foi a necessidade de conhecer um pouquinho mais da palavra para poder conduzir aquela juventude. E foi uma juventude bacana. A Juventude Batista da Lapa da década de 80, que é a que eu frequentei, eu não posso comentar das épocas passadas. Eu peguei um pouquinho da juventude em que a Miriam Flores foi presidente, né? Se não me engano, o Marcos era o vice-presidente, não tenho certeza absoluta, não me lembro o sobrenome do Marcos, mas eu peguei um pouquinho aquela juventude e tal, e foi onde eu comecei a me envolver com o pessoal. E depois de eleito presidente, dirigi alguns acampamentos, contei a experiência aí no último Quarta Convida, uma experiência maravilhosa que eu tive num acampamento, acho que foi até no primeiro acampamento que eu dirigi. E nós tínhamos uma mocidade muito bacana, muito diferente. E a nossa ideia de fazermos um ConvidaCast é convidando, né? A Miriam, que foi presidente, o Daniel, foi presidente depois de mim, e dois jovens que na época, né, me acompanharam bastante, que foi o Enéas e o Ayrton. Mas eu podia chamar muitos outros, né? Muitos outros. Tenho também o Jussi, que é pastor hoje também, podia chamá-lo e tal, mas pela dificuldade das pessoas se locomoverem e estarem juntas, eu pedi para esses irmãos, para esses colegas aí que a gente tem amizade até hoje, participarem comigo de um ConvidaCast, onde a gente vai fazer um bate-papo e conversar um pouquinho das experiências lá da Juventude Batista da Lapa. Tá joia? Olá pessoal, tudo bem? Aguarde, vem aí com o VidaCast, onde estarão reunidos alguns homens que fizeram parte da mocidade antiga dos anos 80 e estarão contando histórias interessantes que vão edificar sua vida. Não percam com o VidaCast. Valeu!
Mas as muitas experiências, algumas que eu vou repartir hoje, vai ficar o gostinho para você acompanhar depois a entrevista com eles, bate-papo com eles, na verdade. O que diferenciava bastante a gente era o entusiasmo que a gente tinha para fazermos as coisas de Deus, né? Fazemos a evangelização na praça, nós tínhamos vários trabalhos de evangelização. Eu lembro de trabalho na região da Lapa de Baixo, que eu participava, na região da Vila Anastácio, que eu participava, da Brasilândia, de um bairro chamado Carumbé, que depois virou uma comunidade. Eu lembro de um Jaguaré, que eu dirigi bastante o trabalho, era numa rua no Jaguaré. O trabalho notório para nós foi o trabalho da Praça da República, esquina ali com a Avenida Ipiranga. E nós éramos uma juventude que a gente não tinha a facilidade que vocês têm hoje, que a juventude tem hoje, né? Era difícil a gente sair, um grupo grande, para comer uma esfirra, comer uma pizza, era difícil. Tudo pessoal duro, sem dinheiro, né? Mas isso, a gente usava muita cantina da igreja, comia lá e tal. Os trabalhos de domingo, saíamos à tarde para fazer evangelização. Tinha um trabalho ali na Lapa de Baixo, que era perto das casas pernambucanas. Então a gente apelidou aquele trabalho de Trabalho das Pernambucanas. Fazíamos os domingos muitos trabalhos em hospitais da região, antigo Hospital Sorocabana, né? Então era uma juventude assim, a gente era jovem despojado, a gente era bem descolado, pessoal sem muito dinheiro, tal, mas era muito unido, né? E o entusiasmo que a gente sentia não era fácil, a gente sentia um entusiasmo muito grande para sairmos, para evangelizarmos. Fazíamos às vezes uns piqueniques, aquelas saídas de um dia, e eu lembro que tinha o irmão Grimaldo, que ele tinha um ônibus lá, a gente não sabia com quem alugar o ônibus, ele alugava bem baratinho. Irmão, ele ligava para ele, dá para quebrar um galho, a gente vai lá para fazer um passeio lá no Pico do Jaraguá, e aquele ônibus, irmãos, apinhado de jovens, né? 40, 50 jovens dentro do ônibus, quem tinha automóvel levava mais alguns, 60, 70, 80 jovens, às vezes para passar um dia, um piquenique, passar alguns momentos lá jogando bola, repartindo lá um lanche, e tudo de uma forma muito simples mesmo. Fizemos evangelização no Pico do Jaraguá, conseguimos autorização uma época para fazermos uma evangelização a um frio, mas um frio tremendo. Talvez no ConvidaCast, a gente está tentando montar um ConvidaCast bem bacana, com fotos a fundo. Enquanto a gente vai comentando algumas coisas, a gente vai tentar colocar fotos no fundo, para você ter uma ideia, né? Desse trabalho no Pico, o trabalho na praça. Infelizmente, naquela época, não tinha a facilidade que a gente tem hoje de com o celular você fazer fotos. Puxa, então nós perdemos muita oportunidade de fazermos fotos naquela evangelização que a gente tinha na praça, e em outros locais também. No Jaguaré eu tinha minha maquininha fotográfica e eu fiz bastante fotos. A gente vai tentar colocar aí de fundo para você poder acompanhar. Mas foi um momento assim marcante. O pastor Davi Clava, enquanto vivo, Deus o recolheu alguns anos atrás, ele comentou num culto, ele falou, aquela juventude lá da época do Omar, aquela juventude nunca mais vai voltar. Então não é só da minha época, ele quis dizer ali, daquele período ali, principalmente dos anos 80, era uma juventude muito arrojada, muito despojada, e que não tinha medo de nada, irmãos. A gente entrava em tudo quanto era lugar, às vezes quando terminava o trabalho da Praça da República, o pessoal que tinha algumas meninas que nos acompanhavam, tudo, eles iam embora e um grupo ficava lá, nós orávamos e descíamos ali naquele lugar, perto da Praça da República, ali da Rua Marquês de Itu, cheio de boates, chamada como Boca do Lixo, e a gente descia ali evangelizando, aquelas prostitutas que estavam na esquina, às vezes a gente entrava na porta das boates, distribuía folheto e tal, o pessoal que estava ali respeitava bastante, nunca nós tivemos alguém que nos afrontou, que nos desacatou. Então as experiências, tomara a Deus que a gente lembre bastante para contar e repartir um pouquinho nesse ConvidaCast que a gente está preparando para vocês aí. Mas foi uma época muito marcante da minha vida. Década de 80 foi a época que eu voltei, me firmei, como eu falei para vocês, eu estava meio afastado, né? Me firmei, senti o desejo de fazer o seminário. Depois daquele seminário eu fui para outro seminário que nunca mais saí. Fui professor, sou até hoje, fui diretor, fui deão, fui secretário, fui tudo que você pode imaginar no Seminário Teológico Batista Nacional Ernesto Tonini, onde eu estou até hoje, né? Como vice-diretor, como professor.
E foi aí onde eu senti o chamado para o ministério pastoral, foi na Batista da Lapa. Outros da nossa época se tornaram pastores, a gente vai tentar lembrar o nome de muitos deles. Muitos pastores são dessa época, da década de 80, sentiram chamado, sentiram de Deus uma vocação para ir para o ministério pastoral. E, repito, a gente era um pessoal muito simples, nem todos tinham carro, quem tinha carro tinha que repartir. Quando eu fui começar a fazer os trabalhos de evangelização, eu tinha o meu carrinho, eu tinha um zelo pelo meu carrinho, eu gostava do meu carrinho. Quando eu comecei a levar aquele pessoal batia o banco, batia a porta, eu falei, meu Deus, eu tenho que me desapegar, né? Porque o carro, eu lavava até o motor do carro, você podia sentar dentro do motor do carro, tão limpinho que era meu carro, tão bem cuidado. Eu falei, agora, para levar esse povo aí, para um lado, para outro, aí, eu tinha um Chevette que chegou a levar 9 jovens dentro de um Chevette, uma época que teve um problema na Praça da República, e a gente teve que sair correndo. Falei o pessoal que pegava a condução, que tinha até a madrugada naquela época, falei, não, vamos enfiar todo mundo dentro do meu chevetinho aí e vamos sair daqui. E fomos para a casa de um irmão que morava ali perto, na Avenida São João, ficamos orando até de madrugada na casa dele, e depois eu levei cada um para sua casa, cheguei no raiar da manhã na minha casa. Então, foi um período muito especial da minha vida e da vida de muitos jovens que passaram por lá. Eu não sei quantos esse vídeo vai alcançar, e o nosso ConvidaCast, conversando aí com esses outros jovens da nossa época, vão alcançar. Mas aqueles que serão alcançados vão realmente lembrar de muitos episódios, muitas passagens bacanas. E você, jovem, que está ouvindo esse aqui e vai ouvir o ConvidaCast que a gente vai gravar com essa juventude, que você se sinta despertado. Nós não tínhamos o que você tem hoje. Nós não tínhamos as facilidades que você tem hoje. Nós não tínhamos os recursos financeiros que você tem hoje. Por mais pobre que você seja, né? Você sai com alguém, um paga lá a sua esfirra, um paga lá seu lanche, seu pedaço de pizza, seu refrigerante. Nós não tínhamos essa facilidade, mas nós tínhamos uma união muito grande, um desejo muito grande, né? Éramos impetuosos. O que nos movia? O que nos movia era falarmos do Evangelho de Jesus. A gente vai lembrar com muito carinho das vigílias que a gente fazia. E um dos lugares mais gostosos da vigília era na casa da família Righetti, que a irmã Alice Righetti fazia aquelas esfirras que chegava aquele momento, às vezes a gente estava em jejum, eu às vezes ficava em jejum porque eu ia para o trabalho da praça em jejum, era um trabalho pesado, né? E quando eu chegava numa vigília dessa, que a gente sentia aquele cheirinho das esfirras saindo, eu nunca mais vou esquecer isso aí, né? Coisas gostosas, simples, mas que marcaram a vida da gente. Então, eu aguardo com muita expectativa esse ConvidaCast, que a gente vai bater um papo aí com esses queridos jovens da década de 80 e já alguns que já entraram na terceira idade, né? E vai ser muito gostoso a gente bater um papo. Tá joia? Eu vou parar por aqui porque eu não quero me alongar muito e deixar uma expectativa, um gostinho para você acompanhar outras histórias que a gente vai falar bastante no ConvidaCast com esse pessoal aí que eu pude ter essa amizade que perdura até os dias de hoje, graças a Deus, né? Nos reencontramos, fizemos alguns cultos retrô aí na Batista da Lapa, foi muito bacana. E agora a gente está pegando outro rumo, quem sabe o ConvidaCast vai dar um outro rumo para a gente. Obrigado por você estar acompanhando essas histórias de um velho pastor, das histórias de verão, as histórias das férias de janeiro do ano de 2025. Obrigado por estar conosco. Até o próximo Quarta Convida. Jesus abençoe você, Jesus guarde a tua vida, a tua família. Obrigado por estar sempre acompanhando e divulgando o nosso humilde, simples trabalho, mas feito de todo o coração, feito para você. Um grande abraço e até o próximo Quarta Convida. Quarta é diferente, porque convida você a ter vida em Cristo Jesus. Até lá! Olá pessoal, tudo bem? Eu quero convidar vocês para participar conosco do ConvidaCast. É um programa que vai reunir pessoas que participaram com a gente na nossa querida e inesquecível mocidade dos anos 80, para compartilharmos experiências, fatos assim que realmente marcaram muito a vida de cada pessoa,
né? E a gente gostaria que você participasse com a gente, né? Então não perca o próximo Convida Cast. Aguardamos vocês lá. Um grande abraço.